Para vocês que estão ao vivo comigo aqui, muito obrigado pela presença de vocês. E para você que vai assistir essa live gravada, também muito obrigada pela sua presença mesmo, que no gravado. Eu espero hoje conseguir entregar o meu melhor. E hoje essa live vai ser aí meio que um guia para quem tá bloqueada ou meio perdida, e são os passos que hoje eu mesma seguiria, vamos dizer assim. E eu separei aqui, dessa vez, eu separei 10 itens, só um dos itens que tem um pouquinho mais de coisa, mas eu separei 10 pontos que eu, Simone, considero fundamental e, de certa forma, numa sequência de ordem de prioridade para que você consiga aí reajustar a sua rota para 2020. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou falar esses 10 itens, depois eu vou postar lá no Telegram esses 10 itens certinhos, para que você possa ver o que você já fez, o que você não fez, né? E dar uma reajustada nesses itens. Belezinha? Então aqui, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é como é que a gente come um elefante, né? Se é que a gente come um elefante. Mas essa é uma metáfora que a gente usa quando tem muita coisa para pensar, muita coisa para fazer. Então, a gente come um elefante aos pouquinhos, né? De pedacinho em pedacinho. E essa é a mesma sugestão que eu vou dar aqui para vocês. Quando a gente pensa numa estratégia digital para o nosso negócio, a gente sabe que tem milhões de coisas para serem feitas. Milhões. E aí a gente fica meio perdida, né? Não sabe se cobra falta, se corre para cabecear, se cobra escanteio, se volta para defesa, e aí vai embolando tudo e também não tem um norte para onde é que tá indo. Então eu separei 10 itens e eu vou falar eles numa sequência que eu considero que é mais adequada para quem tá perdida, para quem tá bloqueada e não sabe o que fazer. Super! Então vamos lá. O item número 1 e mais importante de tudo: defina o seu why. Defina o seu porquê. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você está querendo trabalhar aqui no Instagram? Por que é que você quer ganhar dinheiro? Qual é a mensagem? Qual é o objetivo do seu Instagram? E quando eu falo isso, tem gente que pode perguntar, uai, né? Mas, gente, eu quero ganhar dinheiro. Ah, não, eu quero ter muitos seguidores. Não, eu quero ficar famosa. Não, eu quero virar influencer. Mas isso daí, na real, é a consequência, né? Tem um why, tem um porquê muito mais profundo antes disso. E é muito importante que vocês pensem sobre isso. Então, assim, você quer ganhar seguidores? Tá, mas você quer ganhar seguidores pra quê? E por quê? Ah, porque eu quero, né, ser influenciadora, tá? Mas você quer ser influenciadora por quê? Não, porque eu quero virar realmente influenciadora e eu quero trabalhar com grandes marcas, tá? Mas por quê? E aí você vai indo. Os coaches normalmente são especialistas em perguntar o porquê, né? Mas é pra gente ir mais a fundo. Não é só o porquê. O objetivo final do meu Instagram, no final, eu quero, de alguma forma, poder viver, ter independência financeira, poder trabalhar da onde eu quero trabalhar, e eu faço isso também através do Instagram. Mas esse não é o meu porquê. O meu porquê é uma coisa muito mais para trás. Eu quero ajudar mulheres e ao ajudar mulheres eu também vou ser ajudada porque eu sinto que eu estou contribuindo para minha missão de vida, mas eu também sou paga por isso, eu também sou remunerada, afinal de contas eu quero ser independente financeira. Então, se eu tivesse só apenas ajudando mulheres, é incrível, só que nenhuma missão de vida ela é sustentada se você também não estiver bem consigo mesma, se você não estiver recebendo um retorno de alguma maneira por isso. E esse retorno pode ser de várias maneiras. Talvez você não precise de dinheiro, tem gente que precisa muito de dinheiro. Mas eu ouvi uma mensagem de uma pessoa muito influente aqui que fala que o dinheiro, de certa forma, sustenta a mensagem. E é verdade, porque você não consegue aqui só falar da sua missão, do seu propósito, se as suas contas estiverem todas atrasadas, se você tiver com o nome sujo, se você tiver que não consegue colocar comida dentro da sua casa, se você não consegue comprar um brinquedo para o seu filho no Natal.
A gente não pode ser, de certa forma, hipócrita e achar que sim, não, tô vivendo do meu propósito. É muito bonito falar de viver do propósito e eu sou super defensora disso. Mas viver do propósito também inclui você estar se sentindo bem. E uma das formas da gente também se sentir remunerada, da gente se sentir recompensada, da gente se sentir reconhecida, é a gente também ter retorno financeiro. Então, eu gosto de falar isso porque ainda tem muita gente que fala de propósito, mas depois fica lá patinando e aí não aguenta viver do seu propósito e uma hora vai desencadear realmente naquilo. Ah, mas realmente não estava dando dinheiro, não tinha como sustentar. Ai, se eu fosse rica, vou te contar, viu? Eu faria isso tranquilamente. Eu faria o que eu faço tranquilamente se eu não precisasse de dinheiro. Só que eu teria que ter dinheiro vindo de outras fontes para que eu pudesse de fato sustentar a minha mensagem. Entendem essa questão? Não necessariamente a sua renda principal precisa vir do seu negócio aqui, se você acha que você está vivendo a sua missão. Mas se não vier de outro lugar, você não consegue ter paz de espírito para produzir e também para viver a vida que você sempre sonhou para você e para sua família. Então, definir o seu porquê, ele é importante. Um dos meus porquês é ser independente financeiramente, como eu sei que é da maioria das mulheres também, principalmente aquelas que dependem do marido ou para aquelas que sustentam a própria casa, que estão ali trabalhando só para poder pagar as contas, literalmente não está sobrando nada. Então, isso é um porquê, mas aí vem outros porquês também. Eu quero ajudar outras mulheres a se encontrarem, eu quero ajudar outras mulheres a se sentirem mais confiantes, eu quero ajudar outras mulheres também conseguirem ser independentes financeiramente. Então, tudo isso vem junto, tá? Então, é um porquê que é muito maior do que simplesmente o Instagram. Agora, a gente tem várias ferramentas, tá? Então, defina o seu porquê. Por que você acorda todo santo dia? Por que você vai trabalhar? Por que você trabalha até às 8? Será que você está querendo dar uma vida melhor para os seus filhos? Você está querendo dar um conforto para os seus pais? Será que você quer um pouco mais de qualidade de vida ou qualidade de tempo com a sua família, trabalhar menos e ser bem remunerada por isso? Então, esses porquês vão muito além de quero ter seguidores no Instagram. Tudo bem até aqui? E é muito importante a gente falar de porquê, porque as pessoas não compram aquilo que você faz efetivamente. As pessoas compram o porquê que você faz. Então, quando as pessoas entendem também um pouco da sua história, entendem um pouco os seus porquês, por que você faz o que você faz, rapidamente elas conseguem se conectar com a sua história e com o seu jeito, e aí efetivamente elas acabam comprando alguma coisa de você. E se elas não comprarem, tá tudo bem também, porque tem pessoas que agregam muito ao nosso negócio, mesmo sem comprar nada. E é importante vocês valorizarem isso. Tem aquela amiga que tá sempre te divulgando, tem aquela seguidora que tá sempre te mandando feedback. Eu tenho uma seguidora que ela aplica tudo o que eu falo aqui e ela me manda os resultados dela somente com as dicas gratuitas, porque ela ainda não pode pagar um curso ou uma mentoria. E ela tem a maior consciência disso, mas ela aproveita o conteúdo gratuito. E para mim, gente, é como se ela tivesse pago 1000 vezes o curso. Porque também entender que a gente está ajudando as pessoas também é uma forma de reconhecimento. Inclusive, é uma forma da gente saber que a gente está no caminho certo. Saber que a nossa mensagem está chegando e está chegando do jeito que a gente esperava. Também é um jeito dela me remunerar, dela me dar um feedback de que o meu negócio está indo para o lugar certo. Tá? Então, valorizem muito isso. E isso tem muito a ver com o seu porquê. Tem muito a ver com a sua história. Tudo bem? Então, o primeiro item dessa listinha é: se você tá perdida, procura saber o seu porquê. Inclusive, as minhas alunas do Desafio Insta Novo, quando elas chegam, elas dão de cara com o desafio. Acho que às vezes elas estão pensando que vão chegar lá, vão falar assim: nossa, eu vou logo aprender como ganhar seguidores. Mas normalmente a primeira tarefa delas é justamente entregar o porquê que elas estão fazendo isso, porquê que elas querem tanto,
ter um Instagram profissional, para vocês entenderem que foi, inclusive, essa matéria, essa tarefa que me tirou do estado eu quero ter um negócio para eu vou começar a fazer um negócio e eu comecei efetivamente esse negócio, tá? Para vocês verem como eu considero muito importante esse primeiro item que é defina o seu porquê. Depois, é um item que eu vou só passar por cima, porque eu já fiz uma live inteira sobre isso, que é, não adianta nada você saber o seu porquê e você ter conteúdos lindos, maravilhosos e de valor para entregar se você não sabe para quem que você vai entregar. Então, é muito importante que o item 2 seja definir o seu mercado, o seu nicho, subnicho, se for o caso, público-alvo e principalmente a persona. Se você não fizer essa tarefa logo no começo, todo o resto não faz sentido. Então, se você tá lá gerando conteúdo, se você tá lá fazendo vídeo, se você tá lá tentando vender e você não sabe responder essas perguntas, eu posso te garantir que alguma coisa não tá indo bem. E se você tá aqui nessa live e tá interessada nesse assunto, esse não tá indo bem é justamente por isso, porque deve ter algum desencaixe no seu público-alvo, na comunicação que você está tendo com as pessoas para as quais você deseja prestar um serviço ou vender alguma coisa. Então, se você não entende o seu mercado, qual é o mercado que você quer atuar, qual é o nicho, ou seja, qual é a fatia da pizza que você vai atuar, qual é o subnicho, ou seja, qual é o ingrediente, ou seja, o que você vai mais a fundo, o que você vai resolver mesmo, quais são as pessoas que você vai resolver. E depois o público-alvo e a persona, que é a persona, é exatamente o perfil de um cliente ideal, ou de pelo menos uns 3 ou 4 perfis de clientes ideais. Se você não alinhar isso, a sua comunicação não vai bater. Um exemplo muito clássico. Se você tem mais ou menos uma idade aí, sei lá, de uns 30, 40 e poucos anos, mas o seu produto, ele atinge a mulherada que é mais novinha ou as meninas que são mais adolescentes. Por algum motivo, o seu produto atende as meninas adolescentes. Por mais que você seja uma pessoa que seja de 30 ou 40 anos, a sua linguagem vai ter que ser adaptada. É a mesma coisa se você fosse trabalhar com crianças. A sua linguagem teria que ser adaptada para as mamães dessas crianças, ou até mesmo para crianças. Quantas vezes vocês já entraram num perfil do YouTube e viram pessoas que são adultas fazendo um perfil no YouTube para crianças? Qual é a linguagem desses adultos? É uma linguagem de criança, porque é criança que vai assistir. Então, esse é um exemplo clássico. Não dá para você querer falar para um público se você não consegue entender. Um outro exemplo que eu gosto de dar para deixar muito claro. Se você vende artigos de luxo ou artigos que são caros, ou a prestação de serviço, né, que você apresenta hoje para o mercado tem um valor um pouco alto para classe média alta, e lá nos seus stories você vive postando coisas, comendo na feirinha, comendo no McDonald's, a audiência não se conecta com você. Se você vende produtos de luxo, você tem que estar num ambiente de luxo. Se você vende produtos lá do shop chão, como eu chamo, né? Se você fala de produtos de baixa renda, se você fala para esse público, você tem que conviver nesse ambiente ou mostrar coisas desse ambiente. Eu, por exemplo, estou sempre viajando, porque eu prezo a questão da liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar, de trabalhar online. Então, vira e mexe, vocês me veem às vezes fazendo stories igual eu fiz esses dias da praia, eu fiz outro dia do aeroporto, eu faço do carro, eu faço do meio da rua, por conta disso, porque é o meu estilo de vida. Entende essa questão da comunicação, como é importante? Não dá para você vender produtos de shop chão para o mercado de luxo, e o contrário também é verdadeiro, tá? E a gente às vezes não se toca disso e a comunicação não fica adequada para as pessoas, e daí elas não compram ou elas vão embora e a gente não entende por quê. Lembra que eu falei logo no começo
dessa série de lives que cavar certo no lugar errado também é cavar errado. Então, entregar um conteúdo top de valor para audiência errada também tá trabalhando de forma errada. Isso acontece muito também quando a pessoa tem um perfil que já é um perfil grande, por algum motivo ela já tinha um perfil e aí ela decide trabalhar com um determinado, que às vezes é mais de amigo ou era de algum determinado assunto, e aí ela decide trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. Ela atraiu seguidores por um motivo e ela decide dar uma virada. E aí o que acontece? O perfil fica cheio de pessoas que não são o público-alvo, que não são as personas, e aí o engajamento vai lá embaixo, porque essas pessoas às vezes ficam por educação ou elas não engajam, e eu não sei se vocês sabem dessa informação, tá? Eu vou contar aqui para vocês. Quando você não engaja com um perfil, você quase não vê mais postagens dessa pessoa, mas você está seguindo ela. E esse é o pior tipo de seguidor que você pode ter, que é aquele seguidor que não vê as suas postagens, ele não vê, não é que ele está sendo chato e ele não está querendo comentar, ele nem vê, porque lembra que eu falei que o Instagram, ele vai dar prioridade para entregar as postagens que você está mais acostumado a curtir, comentar, compartilhar e se envolver. Logo, se você segue uma pessoa e você não tem nenhum tipo de interação com as postagens dela, o Instagram deixa de mostrar isso para você. E aí você vira o pior seguidor que uma conta pode ter, que é aquela pessoa que tá ali, mas ela não interage e ela derruba o seu engajamento. Às vezes é mais importante ou às vezes é mais adequado você começar um perfil novo do zero, e eu já tive várias alunas que fizeram isso e deu super certo, porque quando você começa um perfil do zero com essa estrutura que eu falei aqui certinha, definir o seu porquê, definir a sua persona e o seu público-alvo, tudo bonitinho, você começa a construir conteúdo para esse tipo de público que mesmo que seja pequenininho, ele quer ouvir aquilo que você tem para falar. Então, às vezes é necessário dar uma bela de uma limpa no nosso perfil, nos nossos seguidores, quiçá talvez mudar o seu Instagram e começar um Instagram do zero para que você possa trazer muito mais engajamento, senão realmente você pode ser prejudicado. Ótimo. Tô vendo aqui, ó. A mulherada plus fashion comentou um olhinho de tipo assim, tô só vendo. Às vezes começar do zero é a melhor situação. A Thaís Rosa foi uma dessas pessoas que começou do zero, né, Thaís? E eu acredito que ela tenha muito mais resultados, tá? Exatamente, Rafa. Dar uma limpa é tirar alguns seguidores? É. Aí a Gleice colocou, uai, sim. Então, se eu iniciar um perfil novo, falarei para empreendedoras, busco isso? Exatamente. Mesmo com a limpa no Instagram, tem outra maneira melhor de melhorar esse engajamento? Ah, mas você tá querendo saber demais, dona Geisa? Tá querendo saber demais. Mas esse é o próximo item da lista aqui, tá? Então, gente, eu sei que isso dói um pouco. Isso eu sei que dói, mas às vezes é necessário, tá? Dar uma limpa pode ser de várias maneiras, tá? Você pode dar uma louca e ir limpando você mesma. Você decide. Você entra lá, aperta automaticamente no Instagram, você entra aqui, ó. Quando você entra no seu Instagram, eu vou explicar porque tem gente que às vezes não sabe, né, ó. Aqui você tem quem você tá seguindo e quem é seus seguidores. Você clica em quem você tá seguindo, ó, e vai aparecer uma lista enorme aqui. E aí você vai apertando o botãozinho e vai deixando de seguir. E tá tudo bem. E se você deixar de seguir alguém que não era, que de repente era importante, depois você volta a seguir de novo. E tá tudo bem. Então, já que vocês gostaram desse tema, vamos para o item número 3. Então, primeiro, defina o seu porquê. Segundo, nicho, subnicho, persona, público-alvo. E o terceiro item, defina uma zona de engajamento. Defina uma única zona de engajamento, tá? E realmente engaje com a sua audiência. O que é zona de engajamento? Você escolhe uma plataforma. Escolhe um Instagram,
ou escolhe o YouTube, ou vai de vez para o Facebook. Qual é o lugar que, primeiro, você se sente melhor e, segundo, aonde tem mais chances de você encontrar as pessoas, tá? No Facebook, embora muitas pessoas tenham um bom desempenho no Facebook, o desempenho através das páginas, tá? E eu não tô falando de perfil pessoal, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, tá? O desempenho nas páginas do Facebook são muito baixos, e a gente só consegue realmente fazer bons trabalhos no Facebook normalmente, tá? Quando a gente impulsiona a publicação. No Instagram é um pouco diferente. No Instagram a gente consegue sim, através de algumas estratégias, ter bom engajamento, mesmo que a gente não tenha muitos seguidores no Facebook e mesmo que a gente não anuncie, tá? Então, assim, por que eu falo primeiro qual é? Você tem que escolher uma que você goste muito. Porque não adianta eu ficar no Facebook, eu não gosto do Facebook. Eu trabalho com o Facebook porque o Facebook é importante para o meu negócio, mas eu não gosto. Então, assim, a minha atenção hoje é voltada exclusivamente para o Instagram e agora eu tô entrando com um pezinho bem delicado no YouTube. Então, você tem que escolher uma zona para começar. Não dá para você querer achar que você é uma super, né, pessoa, super mulher que você vai conseguir fazer Instagram, Facebook, YouTube, podcast, Twitter, Pinterest, e-mail e tudo mais. Não adianta. Seja muito boa em um único lugar, e depois eu vou dar uma dica mais pro final sobre os cuidados em ter isso daí. Mas por quê? Quanto mais você fica no Instagram, mais você aprende a dinâmica do Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube, tanto faz, mas escolha a zona de engajamento que você gosta. Quanto mais você fica nela, mais você aprende sobre ela e mais você gosta de estar ali e acaba ficando muito mais fácil de você aprender como é que as pessoas interagem nessa plataforma. Logo, fica muito mais fácil para você também se comportar e saber o que funciona e que não funciona nessa plataforma. Então, escolher uma zona de engajamento, tá? Aprenda coisas sobre esse lugar que você escolher, só que aplica, tá? Não vai ficar aprendendo trocentas mil coisas, nem aqui comigo, por favor. E não aplica, não adianta. Aprende, aplica, tá? E aí, só depois que você estiver produzindo conteúdo com frequência, consistência, é que você vai pensar na excelência. Não dá para ser excelente se você não for consistente. Não dá para você querer fazer o melhor vídeo do mundo se você não faz o pior ou se você não faz um mediano, se você não faz um básico. Então, se você querer começar pelo melhor, é um tiro no pé. A não ser que você tenha renda disponível para poder pagar alguém para fazer de forma profissional. Então comece com o que você tem, que é um celular com Wi-Fi, com uma câmera. E se a sua câmera do seu celular não é boa, pede emprestado, gente. Eu duvido que você não tem um marido, um primo, um filho, um sobrinho, uma tia, uma amiga com um celular com uma câmera razoavelmente boa para te emprestar de repente alguns minutos ou uma hora por dia para você poder gravar um vídeo, se a sua câmera for muito ruim. E se for mais ou menos, vai com ela mesmo. Não dá para você ser excelente enquanto vocês não forem consistentes, tá? E aqui trazendo a pergunta da Geisa, da questão do engajamento, sim, dá para você ser muito mais engajada se você escolher qualquer plataforma que seja. E a regra número 1 para você ter um perfil mais engajado é você engajar. É fazer o que eu chamo de engajamento ativo. Porque se a gente for esperar pelo Instagram, a gente vai morrer esperando. Então, o que a gente pode fazer hoje e como é que eu fiz assim que eu comecei o meu perfil do zero e é como eu recomendo fazer, tá? É como eu recomendo fazer. Então, eu já tinha lá minhas personas, tudo bonitinho, o que eu queria produzir. Eu comecei a produzir conteúdo. Cada vida que chegava no meu Instagram, presta atenção no que eu tô falando, cada vida que chegava no meu Instagram, eu começava a seguir essa vida. E aí, o que acontecia? Eu só seguia quem me seguia. Por que eu fazia isso logo no começo do meu perfil? Porque eu só via as postagens de quem me seguia. Logo, eu só interagia com quem me seguia.
Logo, o Instagram entendia, Simone, nossa, se a Simone interage com essa pessoa, eu vou mostrar a postagem dessa pessoa para Simone. Nossa, essa pessoa retribuiu a Simone, então eu vou mostrar as postagens da Simone para essa pessoa. E aí tinha um nível de reciprocidade muito grande. O que é reciprocidade? É aquilo que nós temos de natural, que o ser humano tem de natural. Quando alguém faz alguma coisa por nós, nós nos sentimos quase que automaticamente na obrigação de devolver. Então, se a Simone, poxa, a Simone vem aqui, sempre comenta ou dá um like aqui nas minhas publicações, às vezes até compartilha nos stories, eu vou fazer isso pela Simone, porque ela também vai começar a ver as minhas postagens. Isso é engajamento ativo. Eu fiz isso até ter 800 seguidores, se você olhava a minha conta, você ia ver. Se eu tinha 800 seguidores, eu estava seguindo 800 pessoas, ponto. Era assim que eu fazia, tá? Tanto é que com 300 seguidores eu comecei a fazer o meu primeiro dinheirinho na internet, com 300 seguidores apenas, fazendo exatamente isso que eu tô falando para vocês. Mas dar um follow não faz me darem um follow também? Vai com Deus! Pelo amor de Deus, vai embora. O unfollow é liberado, gente. Vai embora. Se você não curte minhas postagens, se você não comenta, se você não interage, se você não reposta, vai embora, porque você tá me atrapalhando. Menos é mais. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Sendo sincerona, você prefere ter 10 mil seguidores e ganhar R$100, ou você prefere ter 100 seguidores e ganhar R$1.000? É esse o raciocínio. Eu não ganho dinheiro com seguidor, não, gente. Eu ganho dinheiro com pessoas engajadas. Tem um conceito que eu falo aqui que é muito importante. Seguidor é muito diferente de consumidor. Quem vai te trazer comentários de valor que você pode usar com as marcas no seu Media Kit? Quem vai te trazer dinheiro vendendo seu produto, seu serviço, são as pessoas que são consumidoras do seu conteúdo e não seus seguidores. Pode ir embora todo mundo. Eu não tô nem aí. Eu já falei outro dia, eu trocaria 11 mil seguidores por 1.000 consumidores de conteúdo, por vocês que estão aqui na live. Porque para mim é isso que me dá dinheiro, é isso que me dá retorno, é isso que me dá satisfação pessoal. Eu não tô nem aí pro monte de seguidor. E vocês deveriam pensar isso também. Quando você for deixar de seguir as pessoas, você não pode querer deixar de seguir 1.000 pessoas em 1 hora, tá? Então você deixa de seguir 10 em 1 hora, depois de passou 1 hora, você deixa de seguir mais 10, depois deixa de seguir mais 10. Eu já usei e uso ainda o aplicativo chamado Cleaner, tá? Eu entro lá, eu começo a minha limpeza assim. Deixa eu explicar para vocês como é que eu faço essa limpeza, tá? A primeira coisa que eu começo a limpar quem não me segue de volta. É a primeira coisa. Quem por um acaso eu comecei a seguir que não me segue de volta. É assim que eu começo a minha limpeza. Então eu entro lá no aplicativo chamado Cleaner e aí eu vejo todo mundo que não me segue de volta, eu aperto o botãozinho e deixo de seguir essa pessoa. Então eu tô falando primeiro das pessoas que eu estou deixando de seguir. Eu não estou limpando seguidores, eu estou limpando quem eu, Simone, estou seguindo, porque eu quero abrir espaço para ver postagens de quem me segue, tá? Beleza. Então essa é a primeira limpa que eu faço. Eu deixo de seguir quem não me segue. Depois eu começo numa outra limpeza. Lá nesse aplicativo chamado Cleaner, você consegue ver os ghosts, ou seja, quem não interagiu com a sua postagem nos últimos 90 dias. E aí eu começo a limpar os ghosts, tá? Aí depois eu vou e olho todo mundo que não tem foto de perfil. Eu vou e limpo também. E é assim que eu começo limpando. Chega uma hora que eu só tô seguindo quem me segue, ou que pelo menos quem eu tô seguindo, tá todo mundo me seguindo de volta. Beleza? É assim que eu faço. E aí depois eu vou por exclusão mesmo. Por exemplo, conforme eu tô no Instagram, eu vejo que aquele tipo de postagem daquela pessoa é realmente muito desconexo com o que eu penso, eu realmente tiro ela da minha base de seguidores, porque ela não tem conexão. Certa vez eu fiz um anúncio, só para vocês entenderem isso. Certa vez eu fiz um anúncio e veio muita gente que não tinha nada a ver.
eu errei a mão no anúncio e deu muito ruim, deu muito ruim. Começou a vir um perfil de mulheres, tá? Que tava muito ruim. O que era isso? Muita pornografia, muita coisa, sabe assim? Coisa que eu não me sinto bem de ver. Numa boa, falei, olha, você pode ser um ser humano muito bom, mas eu não gosto de ver esse tipo de publicação, logo eu não acho que você esteja conectada com o meu estilo de negócio e eu peguei e tirei ela da minha base de seguidores. Simples assim. Mas você falou de venda direta. Vou dar só uma dica rápida para quem trabalha com venda direta. Pelo amor da Nossa Senhora do Instagram, não faça um perfil de venda direta. Você não é o seu produto. Você não é o seu produto. Se você quer vender produtos de venda direta, seja a marca que for, inclua os produtos na sua rotina ou mostre a rotina das suas seguidoras ou qualquer coisa assim. Não faz do seu Instagram uma publicidade porque é muito chato. Ninguém gosta de ver catálogo, tá? Pelo menos não no Instagram. Então, gente, não se preocupe com as pessoas que vêm e vão embora. Isso daí faz parte da vida, tá? Não se preocupe com isso. Agora, se você está preocupada com as empresas, de mostrar a credibilidade para as empresas, é a técnica que eu falo para as influenciadoras. Você combate quantidade com qualidade. Então, é a qualidade dos seus comentários, é a qualidade do depoimento das suas alunas, das suas clientes. Isso bate qualquer 10 mil, 100 mil seguidores. Inclusive, a gente já teve cases disso, de influenciador que foi lá, lançou um produto e não conseguiu vender nem 0,0001 do que ele achava que ia vender, porque ele tinha influência sim, mas não necessariamente as pessoas queriam comprar aquilo que ele estava vendendo. Teve o caso da menina da camiseta, que foi o maior vexame. Ela tinha trocentos mil seguidores, foi lá, divulgou, fez uma campanha com a marca e não vendeu nada. Por quê? Porque ela não tem efetivamente influência. Tem seguidores? Tem, mas e daí? E daí você tem seguidores? Eu sempre falo essa frase, tá? Você ser popular é diferente de você ser influenciadora, tá? É muito, muito diferente. Você conseguir ter influência, você pode conseguir ter influência em 100 pessoas, né? E pode ser popular com 1000 pessoas e não conseguir ser influente nem com 100 pessoas. Tem uma grande diferença entre isso, tá? Vamos lá então, gente. Então, defina o seu porquê, o seu mercado nicho sobre nicho. Terceiro, defina a sua zona de engajamento. Quarto, produza vídeos que resolvam as dores, as aspirações, as crenças limitantes e os problemas da sua audiência. Eu já falei sobre isso na live sobre conteúdo, tá? Mas dê preferência por gravar vídeos assim, mais completos, com mais conteúdo, explicando sobre os seus produtos, ajudando a sua audiência, porque depois você pode usar isso para criar seus conteúdos. Ai, sim, mas eu tô começando agora, já vou começar gravando vídeo? Vai começar gravando vídeo sim, porque é importante. E você aproveite que você é pequena para gravar. Eu falei sobre isso ontem. Aproveite que você é muito pequenininha ou que tá começando, que é muito tímida, que ainda não tem, né, toda uma desenvoltura para começar a gravar agora, para na hora que mais seguidores começarem a chegar, você já estar mais desinibida, começar a produzir mais conteúdos bons. E olha só, eu vou contar um segredo para vocês, ninguém nunca te contou isso. Existe um botão no Instagram que se chama arquivar. Esse botãozinho arquivar, ele é tão simplesinho de você apertar, você aperta e magicamente a sua postagem vai sumir do seu feed. Ela não vai ser excluída, ela vai sumir. E o que você faz? Quando você tiver melhor, você grava um novo vídeo. Então hoje, se você hoje for gravar um vídeo sobre como esse estilo de blusa está na moda, porque pro verão ela é super legal, porque isso, e você tava toda travada no vídeo, grava assim mesmo. Grava. E aí, daqui 2 semanas, daqui 1 mês, quando você estiver muito melhor, você volta e grava o vídeo de novo. E aí você arquiva o vídeo antigo. E tá tudo bem, tá bom? E é muito legal isso, porque às vezes você tá muito no comecinho, nem todo mundo vê as suas postagens. Então você imagina, se eu for lá no comecinho do meu perfil e ver todas as postagens que eu fiz lá no comecinho e começar a regravar,
essas publicações. O que era um post eu posso transformar em vídeo, o que era um vídeo meia boca eu posso fazer num vídeo melhor, eu posso usar como tema de live. Olha quanta coisa você pode fazer. Então, gente, não se apeguem a isso, tá? Você pode mudar, você é livre para excluir um post, para arquivar um post, você é livre para bloquear uma pessoa, faz o que você achar que tem que fazer que vai dar resultado. Peguem esses itens que eu falei, sabe? 10 dores, 10 problemas, 10 crenças limitantes da sua audiência, aquelas coisas que estão ali amargurando a criatura, e grave vídeos pequenininhos sobre isso. Se você ainda não se sente segura para gravar, existem algumas técnicas para isso, tá? E eu vou falar só duas aqui. Uma delas é, você pode dar, por exemplo, um treinamento para suas vendedoras ou para suas colaboradoras da sua loja sobre o seu produto e serviço e pede para que elas gravem. Então é como se você estivesse dando uma palestra, certo? Então você está lá no seu ambiente, que é um ambiente seguro, tá tudo bem, você está ensinando a sua colaboradora, a sua funcionária a trabalhar, e aí você vai conseguir se desenvolver super bem, afinal de contas você é a patroa, você tem que saber fazer isso, né? Ninguém melhor do que você sabe do seu negócio. E aí você pede para ela gravar ou você mesmo coloca uma câmera para gravar. Tá tudo bem. Depois você vai pegar os pedacinhos, vai pegar esse vídeo, vai colocar no aplicativo que a gente chama de InShot, que é um aplicativo de edição de vídeos gratuito no celular, e aí você vai picotar uns pequenos trechinhos de vídeos para colocar no seu Instagram e pronto, tá? Então você pega, vai vender um celular para sua... Um celular não, né? Sei lá, vai falar da unha de fibra, vai ensinar, vai falar de roupa, vai falar da bolsa, dos acessórios, vai treinar alguém? Então essa é uma excelente chance, tá? E a outra questão é você efetivamente ser entrevistada. Então você pode pedir para alguém que é sua funcionária, sua amiga, qualquer pessoa, te entrevistar e fazer algumas perguntas que você mesmo vai selecionar. E quando a gente é perguntada, né, quando a pessoa pergunta pra gente, a gente tem a tendência de já responder ali, e aí fica muito mais natural para quem está depois assistindo, porque é você sendo quem? Sendo você mesma. Você não tá encarando aqui uma câmera sozinha. Eu odeio gravar olhando pra câmera, gente. Quem me conhece já sabe, eu prefiro abrir uma live e sair falando, porque eu me sinto conectada. Eu me sinto muito mais à vontade gravando stories e fazendo live do que gravando para uma câmera. Uma outra coisa boa, então, é uma câmera me filmando enquanto eu estou em ação, beleza? Então, número 4, produza vídeos. Número 5, grave stories e gere relacionamento. Gere relacionamento. O feed, ele é feito para você ganhar efetivamente seguidores, né? Você usa muito o feed para anunciar também. Mas os stories e as lives também, né? São feitos para a gente efetivamente conectar. Então, assim, você atrai pelo feed e você fideliza, você conecta através dos stories. É ali que a pessoa vai saber que você é você de verdade. Então, não deixem de gravar stories, tá? Vocês estão vendo que eu tô vindo numa sequência, né? E vai ficar mais complexo. Então, vamos lá. Número 5, grave stories e gere relacionamento. Ai, sim, eu não sei que stories eu devo gravar. Eu tô para preparar um material só de dicas de stories, mas, gente, não tem como. É o seu dia a dia. Abre lá, tá na sua loja, mostra as roupas, mostra o seu procedimento, mostra o cliente que você vai atender, fala com as pessoas. Oi, gente, tudo bem? Olha, o dia é maravilhoso, que vocês tenham um excelente dia por aí. Hoje aqui o dia tá lotado e é isso. Começa assim. Aos poucos você vai, né, tendo mais desenvoltura, tá? Olha lá, ó. A Paty colocou aqui, se hoje eu atendi uma cliente que se identificou com um dos meus stories. Gente, fala a verdade. Se você vê uma pessoa falando, você se conecta com ela, você sente mais segurança de ir lá no consultório, de ir na clínica, de fazer um procedimento, de comprar uma roupa. Por exemplo, se eu vejo uma loja que tá aqui perto de mim, que, poxa, o pessoal tá sempre várias dicas de roupa e não sei o que, como usar, como não usar, como combinar, como não combinar, eu vou chegar na loja e eu tenho certeza que aquilo que ela faz nos stories comigo, ela vai fazer comigo lá na loja também. Então, é você dar quase que uma palhinha da qualidade do seu atendimento.
as minhas alunas podem falar, tem várias aqui. Como é que eu sou durante a entrega do curso, durante o desafio, por exemplo? Contem aí para as meninas como é que eu sou. Se tiver aluna aí, né? Eu acho que tem sim, tá? Então, número 5, grave stories. E o número 6, faça lives. Fazer lives é muito bom. Fazer isso aqui, ó, vai sair trocentos mil conteúdos. Vocês me aguentem de tanto conteúdo que vai ter. Mas, Simone, que tipo de conteúdo? Gente, olha quantas dicas eu dei só nessa live. Fora as outras, certo? Muito obrigada pelos corações, vocês são muito lindas, tá? Então, assim, olha quantas dicas eu já dei somente nessa live. Cada dicasinha bonitinha dessa daqui vai virar um pedacinho de conteúdo. Pra quem? Pra você que já viu a live? Não, gente, pra quem não viu a live. Então, pra quem não viu a live, esse pedacinho de conteúdo vai ser incrível. E para vocês que já viram a live, quando vocês verem no feed esse pedacinho de vídeo, falam assim, eu tava lá. Eu tava lá e eu vi a Simone falando sobre isso. Então, é você maximizar o seu poder de conteúdo, tá? Então, é muito importante gravar lives, tá? Então, número 6, grave lives. Gente, eu escrevi um monte de coisa aqui sobre live. E se você tem canal no YouTube, se você tem Facebook, você ainda pode pegar a live, faz igual eu ensinei vocês, baixa a live pelo aplicativo do InGrabber, que ele baixa a live, desde que você consiga salvar ela, deixar salva no perfil, né? Quando a live tá salva, você consegue baixar a live e magicamente você consegue publicar ela lá no Facebook. Você consegue ainda agariar uns seguidores ou umas curtidas, os comentários no Facebook. Você consegue postar essa live completinha lá no YouTube também. E o YouTube, gente, guarda isso que eu vou falar. O YouTube valoriza muito quem posta vídeos de mais de 30 minutos, porque inclusive hoje é um critério de rentabilização do YouTube você ter não sei quantas mil horas de transmissão. Então, para isso, os vídeos de lives são perfeitos, tá? Tá lá no meu feed, Marali. Tá, chama InGrabber. Depois você dá uma olhadinha, tá? Minhas alunas me matando de orgulho aí, tá? Ai, que legal. Show de bola. Então, e as lives é a mesma coisa que eu falei, né? Então você corta ela depois em vários pedacinhos e coloca no seu Instagram e no seu Facebook e no seu YouTube se você tiver, tá? Eu vou falar mais disso quando a gente fizer o desafio de conteúdo. Eu vou chamar uma pessoa. Quem quiser falar comigo aqui ao vivo, me manda uma solicitação. Então eu vou chamar aqui a Marali. Vamos lá, vamos lá. Aê! É Marali que fala? Marali, oi, pode falar de onde é que você é e qual a sua dúvida? Obrigada por me chamar. Estou em São Paulo. Eu saí do meio da confeitaria. Não era muito legal fazer, mas eu não me identificava com os bolos e eu estava buscando alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu perfil. E aí as pessoas sempre me elogiavam pela, pela oratória, pela maneira de me comunicar, pela maneira de me expressar. E aí eu venho estudando muito a questão de marketing pessoal, de desenvolvimento pessoal. E eu sinto que a minha missão está em trabalhar e atuar com mulheres, onde eu possa direcioná-las para o meio empreendedor, engajando o negócio delas, engajando elas próprias, porque eu sinto que a pessoa ela tem que se cuidar primeiro, ela tem que cuidar do interior dela primeiro, para ela conseguir fazer o restante. A minha dúvida é, hoje, eu estou desenhando esse modelo, esse perfil de negócio que eu vou atuar e que eu vou empreender nele. Qual é a melhor forma de eu chegar nessas pessoas? Porque a minha intenção de perfil de negócio é atingir diretamente o público feminino, palestrando, orientando, só que como que eu consigo me conectar com essas empresas que têm esse público, com essas pessoas, qual pode ser o chamariz? Eu acho que você pode ter algumas dicas legais para me dar. Vamos lá, em 2 minutos, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é começar, independente de qualquer coisa.
Termina de desenhar rapidinho isso, baseado nas listas que eu vou falar aqui hoje também, se servir para você alguma dessas informações. Começa rapidinho, termina de definir e abre o seu perfil. A segunda coisa que eu te indico fazer é, fala do que você já sabe fazer hoje. Só que aí o que você pode fazer para maximizar? Você já usa essa questão que eu falei das lives. Então aproveita as lives, mesmo que seja para 0 pessoas. Já aproveita, pega um dos temas que você gostaria muito de falar, divide ele em 5 tópicos, como eu faço aqui nas lives, e grava a live. Depois pega essa live, picota em 5 pedaços, e aí você grava uma sequência de lives para depois você misturar esses pedaços e começa a colocar. Se você vai começar, tenha coragem e comece com vídeos. Dê preferência para começar com vídeos. Intercala vídeo, intercala post, intercala frase, se for o caso, o que for conveniente para você. Fala sobre ferramenta, fala palestra, abre e começa com lives. Então, coloca conteúdo, a primeira coisa. Sem conteúdo, nada vai acontecer. Depois que você tiver uma base pequena de conteúdo, você já vai perceber que vai começar, naturalmente começa a vir pessoas, tá? E aí a última coisa que eu te indico é, depois que você tiver uma base boa de algum conteúdo, sei lá, pelo menos aí uns 20 conteúdos mais ou menos, aí você já pode começar a patrocinar. Então, começa produzindo essa grande quantidade de vídeos que eu te falei, baseado no quê? No seu conhecimento. Por que eu tô te dando essa dica e é importante que todo mundo escute isso? Quando a gente começa a querer ter um novo negócio, a gente começa a estudar muito. E quando a gente começa a estudar muito, a gente vai ficando meio que obesa mental, porque a gente não coloca em prática, porque a gente está estudando para poder fazer o negócio certo. E aí a gente começa a estudar e a gente percebe que tem mais coisa para estudar. E aí a gente depois percebe que tem alguém que faz melhor que a gente. E aí a gente compra um curso e começa outro curso. E aí a gente fica rodando atrás do rabo. Começa a ficar num ciclo muito grande, entra lá na síndrome da impostora, como eu falei, não se acha o suficiente, aí de repente tem uma hora que você fala assim, ó, não, eu gosto, essa é a minha missão. Aí de repente você se encontra numa situação assim, não, eu acho que eu não sou boa pra fazer isso não. Imagina, você viu a fulana de tal, já tem trocentos mil seguidores, quem vai dar atenção pra mim? Quando que eu vou começar a ganhar dinheiro, sendo que eu tenho poucos seguidores, que eu tô começando? E aí você compra mais um curso, aí você continua estudando. Então essa é a primeira coisa. Não caia na questão de você virar uma obesa mental. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar tudo o que você já sabe, lista e faz uma conexão com as pessoas que você quer ajudar, a sua persona, que eu falei logo no comecinho, né? E cria vídeos, dê preferência. Se você tiver muita coragem, e você tem que ter, porque você quer falar com mulheres, então você tem que gravar. Se você tem o dom da comunicação, como você falou, você vai gravar vídeos. Grava em vídeos, faz lives pra ninguém, gera um monte de conteúdo. Aí depois que você gravar esses conteúdos, você vai então conseguir em algum momento, quando tiver uma base boa de conteúdos, você consegue patrocinar esses conteúdos e aí sim vai começar a chover pessoas somente do perfil que você quer. Aí você vai buscar perfil mulheres que são da região XPTO ou que são da empresa XPTO. Aliás, essa é uma ótima dica de público-alvo. Quem tiver aí que viu a live sobre patrocínio, eu fiz um público-alvo só de Mary Kays, Avonzeis, Rinodez e todas essas pessoas aí, tá? Do marketing multinível, da venda direta, porque quem que é na maioria o pessoal que trabalha com venda direta? Mulher. E mesmo que não fosse, eu ainda conseguia separar somente por mulheres. E por quê? Porque eu gosto dessa área e eu sei que elas trabalham com a área da beleza, com a área de marketing direto, com a área de liderança, que são coisas que eu acredito que eu domino porque eu já trabalhei com isso. Entende? Então não se preocupa muito com o público agora. Se preocupa em ser consistente, em ter qualidade, em aproveitar o zero para gerar conteúdo muito bom, para a hora que as pessoas chegarem no seu perfil falando, meu amor, a mulher acabou de começar o Instagram e tem esse tipo de perfil, é aqui que eu vou ficar, tá? Então já começa com os 2 pés na porta, tá? E além disso, a dica que eu dei para a Thaís ontem, que ela inclusive relembrou aqui, sempre busque um cliente zero. É muito importante buscar um cliente zero. Esse cliente zero pode ser pago ou não. Eu recomendo que seja, de certa forma, gratuito.
pegue uma pessoa que você acha que teria um perfil que você poderia realmente ajudar, porque enquanto você não consegue resolver uma pessoa, você não vai ter segurança para resolver de outras. Eu percebi que eu estava ficando boa no que eu estava fazendo quando eu comecei a receber cada vez mais pessoas falando: se eu vi o Instagram da fulana de tal e eu achei lindo, eu queria saber quanto é que você cobra. Eu comecei a achar que eu estava boa quando eu consegui fazer isso, entendeu? Então você tente gerar valor para uma primeira pessoa e você também, né? Então é você sempre conectar com a sua história de transformação desde o começo. E eu acredito que você vai conseguir estar no caminho certo. Não se preocupa com a audiência agora, a audiência vem e aí você faz aquela jogadinha que eu falei logo no começo lá, né? Seguiu? Segue de volta a pessoa, vai se conectando com essas pessoas para você poder entender bem essas pessoas e gerar cada vez mais valor para elas. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Respondeu. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que antes feito do que perfeito e do que não feito. Porque a gente quer fazer muito perfeito e acaba não fazendo nada. E agora você só confirmou isso para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se a Mônica já voltou aqui para a sala, né? A Mônica fez, sabe aquele aplicativo do Top 9 que faz o Top 9, os 9 posts do ano, os melhores 9 posts do ano? Tem um aplicativo que faz isso. Aí ela postou, mandou para mim, a comparação do Top 9 dela do ano de 2018. Olha ela aí, ó. O Top 9 de 2018 e o Top 9 de 2019. Inclusive, ela é da área de confeitaria, viu? E aí, o que aconteceu? Ela mesmo notou a diferença dela de 2018 para 2019. Gente, não tem coisa mais recompensadora do que você ver o quanto você evoluiu em um mês, em 2 meses, em um ano. Não tem coisa que pague isso. É você valorizar quando você está começando, para que você daqui a um ano fale: meu Deus, olha como que eu fazia postagem, olha como que eu gravava vídeo. É igual aquelas blogueiras que fazem aquele vídeo no YouTube, eu reagindo ao meu primeiro vídeo de maquiagem. É a mesma coisa. Não tem sensação mais gostosa do que você rever os seus conteúdos e regravar eles daqui 5 meses numa versão 3 vezes melhor, porque você consegue perceber o quanto você evoluiu. Nesse caso, você acha que esses posts mais antigos, que eles têm um perfil bem diferente do que acontece hoje, você deve apagar eles ou mantém eles? Depende da sua estratégia, porque quem que vai rolar meu feed para ver meu primeiro post? Quase ninguém. Quase ninguém. Entendi. Não faz muita diferença. Agora, se você sentir que tá desconexo, você pode arquivar. Eu conheço uma pessoa que todo ano ela começa um perfil novo. Todo ano ela começa um perfil novo. Ela apaga tudo, todas as postagens, ela arquiva, na verdade, todas as postagens e ela começa um perfil novo. Por quê? Para as pessoas novas que chegarem se conectarem com a nova essência dela. E é a estratégia dela, tá tudo bem. Ela não tá nem aí para quem entrar e ter a sensação de que não tinha postagens, entendeu? Mas é uma coisa dela. Eu mesmo já arquivei várias postagens, por qualquer motivo que seja. Então, se você pode deixar postagens que você acha que ainda tem conexão. Agora, postagens que de alguma maneira você evoluiu demais, você pode arquivar outra para não correr o risco de atrair. Mas é muito difícil. Uma pessoa só vai chegar no seu perfil por uma postagem antiga se você emplacou hashtag. Se você não emplacou hashtag, a única chance que tem da pessoa ver uma postagem antiga sua é se ela for uma fã, mas uma fã tão grande que ela vai ficar olhando todos os seus posts. E essas daí são, assim, a minoria, porque ninguém tem tempo pra ficar vendo tudo que eu produzi lá pra trás. Ninguém tem tempo, não dá tempo. Tem gente que não dá conta de acompanhar o que eu posto todo dia. Você acha que vai ver o que eu postei há 20 dias? Lembrando que também, o que você posta hoje não necessariamente as pessoas vão ver. Tá bom? Então, espero ter respondido sua pergunta. Tá ok. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu trabalho. Até Beijo, mais. sucesso! Então, eu falei sobre fazer lives
sobre baixar as lives e transformar a live de vocês em conteúdo, certo? Esse foi o item 6. Vamos ao item 7. Quem aí tem e-book? Quem aí gostaria de criar um e-book? Me contem aí. Porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês que talvez não entendam. O seu perfil, ele vai querer, de alguma maneira, vender alguma coisa, seja produto, seja serviço, seja influência, seja qualquer coisa, tá? Então, qual que é um passo, depois que você fez esses passos anteriores, e pelo amor de Deus, não faça esse passo sem ter feito os passos anteriores. Lembra que eu falei para vocês sobre a diferença de ser popular e ser influente. A gente sabe que a gente é influente quando a gente começa a pedir alguma coisa e as pessoas começam a responder a isso. Então, quando você fala para as pessoas, me sigam no Telegram e as pessoas vão. Quando você fala, me sigam no YouTube, as pessoas vão. Quando você fala para as pessoas, assistam essa aula aqui que eu gravei no YouTube, as pessoas assistem. Baixe meu e-book e as pessoas baixam. Compre meu produto e as pessoas compram, por exemplo, são sinais de que você tem influência, né? De que você tem alguma coisa de valor para as pessoas. E aí, existe uma coisa que você pode medir também o grau da sua qualidade de conteúdo, da sua qualidade da sua influência, que é gerar um e-book, criar um e-book, num primeiro momento não para venda, eu vou explicar por quê. Criar um e-book, gravar uma aula VIP, tá? Isso daí para quem trabalha no digital é essencial. Para quem não trabalha no digital e trabalha com produtos físicos, eu recomendo a criação de uma lista de transmissão. Não é nenhuma novidade. Lista de transmissão, a única novidade que existe é que além do WhatsApp você pode usar o Telegram, tá? A única novidade que existe. E o WhatsApp, para quem não sabe, tem um WhatsApp Business. Para quem não sabe, eu tenho um curso de graça de WhatsApp Business. Depois vocês podem ver lá no link da minha bio, tem um curso de WhatsApp Business para você entender qual é a melhor forma de você gerir contatos, criar uma lista, se comunicar com essa lista através do WhatsApp. O WhatsApp hoje não é mais a minha fonte de engajamento, como eu falei para vocês, porque eu estou extremamente focada no Instagram, mas ele tá lá, de vez em quando eu me comunico com as pessoas, mas eu não fico enchendo o saco das pessoas que estão na minha lista. Então não seja aquela pessoa que só entra no WhatsApp para mandar promoção, que só entra no WhatsApp para mandar cupom de desconto. Não seja essa pessoa, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Se você tá aí e quer olha, temos uma pessoa importante na minha live. Muito obrigada pela sua presença aqui. Meu maridão entrou na live, gente. Deixa eu me recompor aqui. Brincadeira. Brincadeiras à parte que ele estava aqui do meu ladinho. Vamos lá, mulherada. Quando você quer criar uma lista de transmissão, quando você quer criar um e-book, você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Muito simples. Lembra os trabalhos de escola? É simplesmente você escrever como se fosse um trabalho de escola, aquilo que você sabe fazer. Você vai escrever no Word mesmo, vai escrever ali bonitinho, depois você vai salvar isso em PDF, vai colocar uma capa bonitinha e pronto, você já tem um e-book. Se você quiser fazer isso de maneira mais profissional, você pode digitar todo o seu e-book, né? Todo o texto que você quer fazer, ensinando as pessoas. E aí você pode entrar em um site que se chama Workana. O Workana tem pessoas que são freelancers e eles trabalham com tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Edição de vídeo, edição de foto, escreve posts para o blog, cria um e-book, enfim, fazem de um todo, design, enfim. Aí você pode entrar no Workana e procurar um designer lá dentro que possa diagramar o seu e-book, ou seja, que possa deixar o seu e-book parecendo um livrão de editora, tá? Por que isso é importante? Porque ter um e-book ajuda a reforçar a sua autoridade. Então, se você ainda não está muito confortável em gravar vídeos, você pode criar um e-book. Ai, Simone, mas eu vou criar um e-book do quê? Você pode criar um e-book, por exemplo,
com as 10 melhores receitas do seu perfil. Você pode criar um e-book com as 10 maiores dicas para quem quer se vestir bem gastando pouco. Você pode criar um e-book com as 10 sacadas. Eu posso criar um e-book e eu vou criar um e-book com o conteúdo de todas essas lives. Eu poderia criar um e-book para cada conteúdo dessas lives, porque eles estão bem completinhos. Você pode criar e-book com os tipos de cabelo que estão na moda, com tendência, com trilhões de coisas. Se você não tem muito ainda desenvoltura para gravar vídeos, cria um e-book, escreve aquilo que você sabe, tira da sua cabeça, cria um e-book. E para que você vai criar um e-book, Simone? Você vai criar um e-book para criar autoridade e depois para você poder atrair pessoas para uma lista e depois para poder inclusive vender esse e-book, tá? Tem e-books que você pode fazer que ele vem numa forma resumida e depois você pode melhorar esse e-book e vender esse e-book na internet, tá? Então, dá muito certo fazer isso. Tem jeito simples de vender e-book? Tem jeito muito simples de vender e-book. Você pode pedir para faz o seu e-book bonitão, escreve lá na sua biografia, baixe meu e-book com 10 dicas para bombar no Instagram, sei lá, né? E aí a pessoa pode clicar no link e ir direto para o seu WhatsApp e você entrega o e-book por lá, se for de graça. Ou você pode criar um link no PagSeguro, que é o link de venda rápida, e você pode cobrar por esse book se você quiser. Você pode cobrar R$ 9,90, R$19,90, R$49,90 e quanto você quiser, tá? Então, esse é um caminho e eu tô sendo muito, né? Tô resumindo esse passo, mas por que eu tô te falando isso? Porque tem gente que quer ver aonde é que ela pode chegar para ela saber se vale a pena seguir esses passos, né, que eu falei logo no começo da live, de ficar criando conteúdo, criar audiência, saber como é que eu posso ganhar dinheiro, né? Olha lá, a Pri colocou 10 passos de como organizar seu casamento. Perfeito! Perfeito, Pri. E aí eu vou chegar exatamente nisso, tá? Então, assim, olha como é importante você materializar o seu conhecimento, seja em vídeos, seja num e-book, certo? E ainda, tem muita gente que não fala sobre isso. Se você gosta de gravar vídeos, você pode gravar um vídeo, por exemplo, a Mônica. A Mônica pode falar de uma receita de bolo maravilhosa e ela pode filmar ela fazendo isso. Depois ela coloca isso no YouTube, pega o link desse vídeo, ela vai colocar o link desse vídeo dentro do e-book, porque dá para fazer isso, tá? A pessoa vai ler a receita, vai clicar no botão, ainda vai conseguir assistir a receita, meu gente? Minha gente, mas isso é muito bom demais, tá? Então é isso. Crie um e-book e você pode criar aulas VIPs com o mesmo intuito. E por que eu tô te falando para você criar isso antes mesmo de você ter uma lista? Porque quando você cria, você já se sente mais confortável. Então, é como se eu tivesse um produto pronto, ó. Meu produto está pronto aqui, né? Eu vou fazer uma live depois só sobre essa parte, tá? Mas eu tô adiantando para vocês porque faz parte aqui. Então, passo 7, crie um e-book, crie uma aula VIP. Para quem vende produtos, você pode falar 10 passos para combinar a sua bolsa com qualquer roupa. E, gente, é só ser criativo, tá? Na verdade, tudo aquilo que já tá na nossa cabeça, a gente pode escrever, bota umas imagens, bota uns vídeos e pronto. Tá tudo perfeito. Você já tem um e-book ou mesmo uma aula VIP, tá? Depois eu vou explicar ainda, a gente vai ter uma aula só sobre produtos, tá? E aí o número 8 é justamente crie uma lista fora do Instagram. Por que eu tô falando isso? Porque você não pode depender de uma única plataforma. Ah, Simone, mas você me falou para eu escolher uma zona de engajamento. Sim, eu falei, para que você possa se especializar e garantir uma entrega muito boa nessa plataforma, sem direcionar os seus recursos para outra plataforma. Então, se você escolher o Instagram, crie a sua audiência no Instagram e aí depois você vai criar uma lista. E essa lista pode ser e-mail, pode ser uma lista de transmissão no WhatsApp, pode ser um canal
uma lista de transmissão no Telegram. Então você tem pelo menos essas 3 formas de carregar as pessoas para outro lugar, tá? E aí, gente, é que entra o segredo da coisa, tá? Nem todo mundo vai assim de graça, né? Para a pessoa ir de graça, ela precisa entender que tem muito valor nesse outro lugar que você tá mandando ela. É o caso do Telegram, por exemplo. O que eu falo para vocês aqui? Eu vou disponibilizar o conteúdo dessas lives, né? O workbook dessas aulas lá no meu Telegram. Logo, as pessoas que estão profundamente interessadas vão para o meu Telegram. Vai todo mundo? Não vai todo mundo, mas eu não quero todo mundo. Eu só quero aquela pequena parcela que está realmente interessada naquilo que eu tenho para oferecer. Então é quase que separando o joio do trigo. Eu estou separando os seguidores dos consumidores. Eu estou separando as pessoas que já estão preparadas para efetivamente ter um relacionamento mais profundo comigo, já estão saindo de um namorinho para ir para um casamento. Então eu tô separando essas pessoas daquelas pessoas que estão ali meio desconfiadas, que eu ainda vou precisar de muito conteúdo gratuito para essa pessoa se sentir mais conectada comigo para querer ir para minha lista do Telegram, tá? Ou do WhatsApp, ou para minha lista de e-mail. E aí, o que a gente usa então para levar essas pessoas normalmente? A gente usa o que no mundo do marketing digital a gente chama de isca digital, tá? Eu não gosto muito da palavra isca, eu ainda prefiro a palavra recompensa, tá? Mas mais acima de tudo, eu prefiro a palavra relacionamento. Então, quando eu falo para vocês aqui, pessoal, o conteúdo dessa live, o workbook dessa live vai estar no meu Telegram, algumas pessoas vão, outras pessoas não vão. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Agora, as pessoas que forem vão receber o conteúdo e quem não for, não vai receber. E tá tudo bem também. Mas, o que acontece? Essas pessoas que saem do Instagram e vão ter um relacionamento mais sério comigo lá no Telegram, essas pessoas já estão muito mais propensas a investirem ainda mais no relacionamento comigo. Logo, se eu gravo uma aula VIP, elas vão querer participar. Se eu lanço um produto, elas vão querer participar, se estiver dentro do orçamento ou dentro do interesse dela. E se ela não quiser também, tá tudo bem. Ela só quer me ouvir, só quer saber do meu conteúdo, ou só quer bisbilhotar. E as pessoas que querem só bisbilhotar, gente, tá tudo bem também. Porque vocês já aprenderam que as pessoas que só consomem conteúdo e não fazem nada com isso, ou aquelas pessoas que vivem para copiar o produto das pessoas, essas pessoas não duram no mercado. Então não se preocupe nem com elas, tá bom? Pode ir lá copiar tudo que eu faço e o que vocês fazem também, que essas pessoas não duram muito no mercado, tá? Então é isso que é importante, é você levar as pessoas para fora do Instagram. Eu dei 2 formas aqui que é muito simples, lista de transmissão e Telegram. Se você não sabe como fazer isso, vai lá no link da minha bio, porque eu ensino em algum momento, num daqueles links lá, tem aula explicando como é que faz isso. Eu já gravei no vídeo do meu IGTV, vai no meu IGTV, clica lá, tem vídeo explicando tudo sobre o Telegram. Tem uma aula com tudo sobre o Telegram, ensinando a criar grupo, ensinando a criar canal, por que você deve fazer isso, como que grava vídeo no Telegram, tem tudo lá, tá bom? Então, depois vocês dão uma olhadinha nisso também. E por último, é o e-mail, né? Ou seja, como é que você carrega as pessoas para uma lista de e-mails. Aí o negócio já é mais complexo, não dá para eu explicar aqui, tá? Mas existe uma forma muito simples de fazer isso, que é através das mãozinhas de vocês. Vocês podem coletar os e-mails das pessoas e cadastrar eles manualmente lá no Gmail, nos contatos do Gmail, e aí você vai colocar uma tagzinha nessa pessoa, tem um jeitinho de fazer isso lá no Gmail. Pergunta pro Google, que o Google ensina direitinho como é que faz isso. E aí quando você quiser mandar uma pessoa mandar um e-mail
para todo mundo que está com a tag, por exemplo, clientes ou a tag veio do Instagram, você consegue mandar um e-mail para todo mundo de uma vez lá pelo Gmail de forma gratuita, tá? Eu não vou ensinar a fazer isso aqui, porque eu tenho planos de mais pra frente falar para vocês sobre como usar o Gmail, que é uma plataforma gratuita. E por que eu tô falando do gratuito ainda? Porque vocês estão começando. Vocês não precisam pagar trocentos mil reais numa ferramenta, sendo que você nem sabe usar a ferramenta, sendo que você nem tem conteúdo. Se você tá aqui é porque você tá querendo se encontrar. E se você tá querendo se encontrar, eu tô dando todas as formas gratuitas de se fazer isso. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Ou vocês estão chocadas? Me contem, mandem corações. Enquanto eu bebo água. Aí a gente já vai pro item 9 e depois a gente finaliza. Tá vendo quando eu falo que é surra de conteúdo? Acredita em mim. Vocês estão aí, gente? Ah, bom. Vamos lá. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz live pra segurar tantas pessoas assim, sem ficar caindo. Não que isso seja importante pra mim, tá? Eu já falei sobre isso, porque eu tô realmente aqui entregando conteúdo, né? Mas a Gleice falou que ela tá chocada, né? Mas é incrível como o número de pessoas não baixam na live. Olha, tô muito feliz e satisfeita. Então vamos lá. Então você foi lá, criou o seu e-book, foi lá, criou a sua aula VIP. Aula VIP é tão facinho de criar, gente. Isso aqui poderia ser uma aula VIP. Só que em vez de eu estar gravando com o celular numa live, eu poderia estar gravando só na câmera do celular mesmo, falando sobre tudo isso aqui e depois oferecendo para vocês como aula VIP, tá? Então não se apeguem às ferramentas pagas nesse primeiro momento. E aquilo que você não sabe fazer, gente, tem um lugar que sabe, que é o Google. E se nem o Google resolveu, se você tiver muita dúvida, me manda uma mensagem que eu ajudo também, tá? Então vamos lá, você foi lá, criou o seu e-book ou a sua aula VIP maravilhosa, foi lá, criou a sua lista, começou a arrastar pessoas, né? Mesmo que seja 1, 2, 10 pessoas, 12 é um número mágico. 12, use todos os seus esforços para ter uma lista com 12 pessoas. E vocês aí querendo ter 200 mil seguidores, né? 12 pessoas é suficiente para você fazer a sua primeira venda, tá? Então, vamos lá. Então, criou seu e-book ou a sua aula VIP. Número 9. Número 7. Criou seu e-book ou a sua lista VIP. Número 8. Criou a sua primeira lista com 12 pessoas. Fora do Instagram, no Telegram, no WhatsApp ou no seu e-mail. Aí é hora de você focar na sua venda. Na sua primeira venda. Ai, Simone, mas assim eu já vou cobrar. Eu não sei se o meu produto é bom. Eu não sei, sabe, se o meu produto é bom. Gente, coloca uma coisa na cabeça. A sua primeira venda não necessariamente ela precisa ter valor, porque antes de você vender alguma coisa com valor, você vende uma ideia. Então a ideia é que vocês vendam a ideia, ou seja, a ideia de que o seu e-book é bom, de que a sua aula vale a pena ir lá e seguir, assistir a sua aula. Então a primeira ideia de vocês é fazer uma venda. Enquanto não existe uma venda, seja de um produto, seja de uma ideia, enquanto não existe uma venda, não existe um negócio, tá? Então aproveitem enquanto vocês são pequenas, né? Enquanto vocês estão começando para fazer e lapidar o produto. Fazer e lapidar o produto. Imagina se você erra a mão num e-book e você tem 100 mil seguidores. É muito melhor você errar com 10 pessoas, que normalmente são suas amigas, né? Ou pessoas conhecidas, do que errar com 10 mil pessoas, não é? Então, o primeiro objetivo da sua primeira venda é você conseguir uma venda, depois é você conseguir gerar valor através dessa venda e depois você conseguir gerar um depoimento de transformação através dessa venda, mesmo se o seu e-book ou a sua aula for gratuita, tá? Por que isso? Porque se uma pessoa comprar depois o seu produto,
teoricamente o seu produto está validado. E aí depois é só uma questão de você escalar para mais pessoas, tá? Então, vamos aqui no passo a passo. Você foi lá, criou o seu e-book. Você foi lá, começou a divulgar nos seus stories e até no seu feed que você criou o seu e-book e que esse e-book vai ser disponibilizado no seu Telegram, no seu WhatsApp ou vai ser disponibilizado por e-mail. Você nem precisa cobrar esse primeiro e-book, ele nem precisa ser o melhor e-book da sua vida. Você vai fazer a entrega desse e-book. E qual é o seu objetivo? Então, se for de graça, o seu objetivo é ter uma transformação, tá? É ter 1 ou 3 feedbacks positivos de transformação do seu produto. E aí, não precisa ser necessariamente positivo, tá? Você pode simplesmente pedir um feedback real dessas pessoas. Então, é assim, ó. Você vai oferecer isso de graça e você depois, em algum momento, você vai falar para a pessoa assim, olha, eu queria te pedir um único favor. Se esse conteúdo gerou ou não gerou valor para você, eu gostaria do seu feedback. Porque se esse e-book, essa aula foi bom para você, me fala para eu poder saber se eu estou no caminho certo. E se você acha que ele poderia ser melhor, se você puder me contar, eu vou ter a chance de melhorar esse produto, esse e-book, para que outras pessoas possam ser beneficiadas, inclusive você. Eu posso depois te mandar uma cópia melhorada desse produto para você me dar o seu feedback novamente, tá? Então é muito importante ter a humildade de fazer isso. Porque se o seu produto não é bom de graça, tampouco ele vai ser bom no pago. Então tenha a humildade de gerar valor para as pessoas de forma gratuita, mas empacotada, né? Empacotada, tá bom? E aos poucos você vai conseguindo ajustar o seu produto, o seu pitch de vendas, a sua oferta, e aí então você está preparada para depois conseguir escalar. Ou seja, se o seu e-book ficou ali redondinho, depois você já pode partir para um próximo passo, que é vender o seu e-book ou a sua aula ou o seu curso. Você pode inclusive montar o seu primeiro curso assim. Pode montar ele de graça e depois você pode cobrar um valor menorzinho. Depois, igual eu fiz, gente, quando eu comecei a primeira turma do Desafio Insta Novo foi R$ 49,90, porque eu tinha qual objetivo? Qual objetivo que vocês acham que eu tinha com a minha primeira turma do Desafio Insta Novo? O meu primeiro objetivo era ter uma venda, uma transformação e eu consegui 80 alunas na primeira turma. Foi super arriscado ter 80 alunas, porque eu poderia errar com 80 pessoas. Graças a Deus, várias das minhas alunas deu super certo, mas eu poderia ter errado. Então, o que me deu segurança de fazer ele pago a R$ 49,90 é porque eu já tinha bons cases com alunas de mentoria, tá? Com clientes. Então, foi por isso que eu fiz. Senão, eu poderia sim ter entregado todo o conteúdo de forma gratuita. E isso pode ser aqui de graça no Instagram, como pode ser fechado. Por que que eu gosto de validar no fechado? Porque aqui no Instagram a pessoa normalmente ela não dá tanto feedback. E aqui no Instagram eu não consigo entregar com sequência. Então eu não consigo validar a sequência de um curso no Instagram de forma gratuita. Mas através de um e-book, através de uma sequência de aulas eu consigo. Tá entendendo? Isso é validar produto. Tudo bem? Vocês entenderam? Validar o curso. Vocês gostaram? É validar o curso, exatamente. Você pode sim escolher algumas pessoas para você poder validar, tá? Gostaram, meninas? Então, depois que você fez tudo isso, o item número 10, aí sim você vai criar para você uma rotina de estudos sobre marketing digital. É muito importante você criar uma rotina de estudos de marketing digital e mesmo de mídias sociais, para que você possa, então, tá sempre buscando melhorar, porque você já tem o seu negócio rodando, então você vai aprende, aplica o tempo todo, e esse é o item de número 10. E por que eu não falei de estudar o básico de marketing digital sobre mídias digitais logo no começo? Porque eu acredito que é no campo de batalha que você aprende mais.
tá? Então não adianta você ficar estudando se você não tá no campo de batalha, porque ninguém aprende a nadar, né, lendo livros sobre natação. As pessoas aprendem a nadar nadando, caindo na piscina. Tudo bem? Gostaram? Desculpem o conteúdo extenso, mas eu acho importante passar essa sequência para que vocês entendam do começo ao fim aonde é que a estratégia de negócios de vocês pode chegar. Não adianta vocês ficarem vendo sobre conteúdo se vocês não podem ver onde é que vocês podem chegar. E olha como nenhum dos momentos aqui eu falei para vocês sobre usar coisas pagas. O tempo todo eu falei de coisas gratuitas que vocês podem gerar para o negócio de vocês. Tudo bem? Show de bola! Tem alguém que quer falar comigo? Vamos lá! Valendo ao sorteio de uma mentoria. Eu vou chamar a Mari, porque a Mari já tinha pedido desde o comecinho. E a gente começa a se preparar para terminar a live. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mari, fala o que você faz e de onde que você fala e qual a sua pergunta. Eu sou revisora de textos, né? E eu sou daqui de São Paulo. Bom, eu tô com algumas questões, né? Tô assim meio perdida já. Então, eu tenho um Insta de revisão de textos. Eu já tenho há um tempo esse Insta, antes mesmo de fazer alguns cursos, né? Eu comecei fazendo um curso bem básico com a Cecília, mas eu já tinha esse Insta e chamava Boutique de Textos. E tinha já algumas pessoas, mas não era o meu público-alvo. Eram amigos que tinham ali, né, que eu conhecia, mas que não eram pessoas que usavam esse serviço, né? Bom, depois que eu comecei a fazer esse curso com a Cecília, eu mudei o nome, já mudei o nome 2 vezes, né? E era Mari Faria Revisão de Textos.sp, e até o momento eu não consegui ainda atrair o público-alvo, né, a minha audiência, e eu tenho a persona já, mas ainda eu preciso trabalhar melhor essa persona. Mas assim, eu fico pensando, será que o Instagram realmente é uma plataforma para esse tipo de serviço? Então, eu fico muito em dúvida, toda hora me vem essa dúvida, porque eu não consegui ter uma resposta nem mais ou menos, você entendeu? De todo o trabalho que eu fiz. Eu sei que falta muita coisa. Eu comprei cursos, como você estava falando, que a gente não deve ficar fazendo cursos, e aí a gente se atrapalha mais ainda por causa dos cursos. Eu sei porque vocês são minhas personas e eu sei que vocês fazem isso porque eu também já fiz isso. E também outra coisa que eu acho que acontece, a gente começa a ver várias pessoas de vários serviços, e aí, sei lá, ou vai abrindo a nossa mente que a gente quer fazer coisas parecidas, e por que que o meu não dá certo e o da outra pessoa dá certo? Isso é uma coisa também que passa assim na minha cabeça, sabe? Então, e eu já tô querendo assim desistir. Aí a Cecília até deu uma sugestão de fazer uma coisa de lifestyle. Então, eu não sei se eu vou continuar com esse Insta da revisão de texto ou se eu vou mudar o ano que vem para outra coisa. Tá. Então vamos lá. Se o Instagram é ou não é a plataforma certa para você, infelizmente não sou eu que posso dizer, porque depende de pesquisa mesmo, não tem jeito. Agora, o que acontece? Você conhece a Cíntia Chagas? Não. A Cíntia Chagas, ela tem 215 mil seguidores no Instagram. A Cíntia Chagas é a professora mais divertida do Brasil. E ela fala de português. Olha só que coisa. Gente, tem coisa mais chata
do que você ficar aprendendo o certo e o errado do português? Não tem, porque eu sei que é difícil, porque é junto com acento, sem acento, sabe? É uma parada que eu vou te contar uma coisa, é um saco. A gente tem que ficar botando efetivamente o textinho lá na revisão de texto para tentar não errar muito, porque errar a gente vai errar. Os erros de concordância, tem que você melhor do que ninguém sabe disso. É difícil você falar, porque você vai falar só de português e isso cansa as pessoas. Pois é. Pois é. Pois é. Então, assim, o que eu recomendo pra você, tá? Independente se você vai mudar, não vai mudar. Não tô falando que é pra você fazer nada parecido com a Cíntia, porque também nem tem como ser, porque são duas pessoas totalmente distintas, tá? Mas eu aconselho que você dê uma olhada sim no perfil dela, porque ela fala de português de uma maneira tão engraçada, tão, que é divertido. Dá vontade até de aprender. Eu tô até pensando em aprender de verdade, porque é engraçado. Mas o que que acontece? Ela encontrou a linguagem dela dentro do Instagram. Não significa que você vai encontrar. Então não se culpe tanto. Pode ser que às vezes o Instagram é para você fazer alguma outra coisa, mas talvez não é para o seu negócio. Agora, tem muita gente vindo pro Instagram atrás de perfis de para passar em concurso. E o português nessa hora, ele é importante para passar no concurso. Então, assim, você faz revisão de texto, mas não, eu não sei quem são as suas personas, mas pode ser que você consiga adaptar algumas personas para outras pessoas que estão precisando. Tem muita gente hoje focada extremamente em passar em concurso, em passar em cursinho e coisa e tal, passar em, né, vestibulinho, vestibular, coisa e tal, que precisam extremamente do português, que precisam da redação, que precisam dessa análise que você faz. Então, vale a pena você estudar talvez um pouco mais o que é que as pessoas estão procurando especificamente no Instagram. E se seria no Instagram? Se não seria o caso de você ter um canal no YouTube, por exemplo? Entendeu? Então, vale a pena pensar sobre isso. E aí, no seu Instagram, você pode falar de algumas outras coisas e falar do seu trabalho, mas o seu foco total é no YouTube. Então, vale a pena fazer uma pesquisa. Eu tenho que ser sincera, eu não tô aqui para convencer ninguém a ficar no Instagram, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas precisam ir aonde o público delas está, mas também elas têm que sentir essa conexão. Por exemplo, como é que você vai falar efetivamente de uma maneira divertida? Aliás, tem uma professora que é a doutora Cláudia. Ela fala de radiologia. Você acha que uma pessoa que quer aprender radiologia está dentro do Instagram? Ela vai ter que arrumar formas criativas de falar de radiologia se ela quiser se manter dentro do Instagram. E aí pode ser que seja um trabalho tão complexo que às vezes vale a pena você tentar ser divertida ou falar disso de uma maneira mais profissional, sem se preocupar tanto, no YouTube, que o YouTube é a segunda fonte de maior buscas depois do Google. Então pode ser que ela seja muito mais assertiva no YouTube do que no Instagram. Não significa que ela tenha que abandonar o Instagram, mas também significa que ela não precise apostar 100% das fichas dela nessa zona de engajamento, conforme eu falei nessa aula. Até já me falaram também que o Google AdWords seria mais a plataforma mais apropriada. O próprio LinkedIn poderia ser uma plataforma que é uma plataforma mais profissional. E ainda, se você quiser se antecipar, dá uma pesquisada, porque o LinkedIn vai entrar forte com os vídeos, porque ele quer ser um YouTube profissional. Então, ele quer incluir toda a plataforma de vídeos que hoje existe no YouTube dentro do próprio LinkedIn, tá bom? Mas é isso, é estudo, é pesquisar e não se culpe tanto, tá? Nem tudo precisa estar em todas as plataformas e é importante a gente saber disso também. Então, curte aí, pesquisa e se precisar de ajuda, vai mandando também, tá bom? Respondi sua pergunta? Respondeu? Show de bola, querida. Um beijo, obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada, tchau. Vamos lá, já que viemos pro baile, vamos atender mais uma até finalizar. Oiê! Ei, tudo bem?
Tudo bem, Celina? Me fala o que você faz, de onde você fala e qual a sua dúvida. Eu sou cabeleireira, também terapeuta capilar, e a minha dúvida, eu sou de Ipaba, Minas Gerais. A Opa! minha dúvida é com o seguinte: eu tenho muita, mas muita dúvida com relação à legenda. Eu até te enviei hoje falando sobre isso. Por exemplo, se eu faço um trabalho, eu gostei daquele trabalho, ok, beleza, mas na hora de eu colocar ele lá no meu feed, eu não sei como falar dele. Ó, Eu vamos fico lá. totalmente perdida, 100% perdida. E com relação ao Instagram, eu tô começando agora. Então eu tô 100% perdida com relação ao Instagram. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, se você tá começando agora, não se cobre tanto. A mesma coisa que eu falei pra Mari, né? Se você tá começando agora, quando você começou com a terapia capilar, não era novo pra você? Você não teve que ir se adaptando? Quando você foi começar a ser cabeleireira, você não teve que ir aprendendo? Quando você começa uma nova profissão, um novo negócio ou qualquer coisa nova, no começo é difícil mesmo. Então você tem que ter um pouco de paciência, que você não vai ter o mesmo resultado que uma pessoa que está há anos no mercado ou há meses fazendo aquilo que você está começando. Então, isso vale para o Instagram e para a vida. Então, tenha um pouco mais de paciência com você e, claro, vai buscar ajuda. Se você decidiu que você quer estar no Instagram, você tem que buscar um mínimo de ajuda. Esse mínimo de ajuda pode ser através de conteúdo gratuito, como o que você vê aqui no meu perfil, por exemplo, como você pode procurar um curso básico. Então, você pode aprender um curso básico. Eu tenho um curso que chama Desafio Insta Novo em 30 dias, que é literalmente pegar vocês, minhas queridas seguidoras, do zero. Conheci você através disso da Eunice, design de unhas, que ela é da minha cidade. Show! Ela fez, Então, tô louca para participar. Então, esse curso ele pega você do zero e leva você até deixar o seu Instagram minimamente profissional. Então, assim, isso é um curso básico, não precisa ser o meu curso, tem vários outros cursos, tá? Você pode procurar depois, se você tiver com muita pressa, corre e vê outro curso e tá tudo bem. Se você não tiver com tanta pressa assim, faz uma Simone Flix, que dá super certo também. Entra aqui no meu perfil, meu amor, vai lá, vê post por post e vai anotando o que você aprendeu de cada post e vai aplicando cada post. Não precisa estar em sequência. Num primeiro momento, não precisa. Você precisa aprender uma coisa de cada vez. Tanto que eu te mandei 2 links sobre como construir uma legenda. O segredo de construir uma legenda o primeiro de todos eles, é você usar a linguagem que você já usa normalmente. Então, você vai falar de um assunto, mas da maneira como você fala normalmente. Porque se você colocar uma linguagem técnica na sua legenda, e aí as pessoas acham que elas estão falando com um robozinho. Então, o seu jeitinho de falar, todos os seus trejeitos de falar, você tem que escrever nessa legenda. Então, por exemplo, eu falo assim, fala poderosa, tudo bem com vocês? E as meninas sabem como eu escrevo. Tanto que depois você cria um jeito tão único de escrever, que é o jeito que você fala, que as pessoas leem a sua legenda e parece que elas estão te escutando. Esse é o primeiro sinal de que as pessoas se conectaram com você. Então, se tem alguém aí que lê as minhas legendas e parece que está me escutando falar, é por conta disso. Porque eu escrevo a legenda do jeito que eu falo, tá? Depois disso, é seguir o passo que eu falei lá no post que eu mandei para você, depois você dá uma olhadinha. Uma legenda ela tem que ser composta de 3 coisas. A primeira delas é problema. Você tem que agitar um problema. Aquele post que você me mandou da psoríase, né? Se eu vou escrever sobre esse post, a primeira coisa que eu ia falar, eu não ia começar a falar o que é a psoríase. Eu ia perguntar, você pode ter psoríase e nem sabe. Talvez você está perdendo cabelo por conta disso e você nem sabe. Então, a primeira coisa é falar de um problema. É você dar um chacoalhão na pessoa, pegar a atenção dela
e é um problema. Você agita um problema. Depois do problema, você pode explicar um pouquinho por que que acontece aquele problema. Só que todo problema tem que ter uma solução. Então você tem que dar a sua solução. Então você pode falar de uma maneira simples assim, olha, aqui no nosso espaço, a gente já tem vários casos de clientes que chegaram assim, assim, assado, e aí elas fizeram isso, isso, isso e resolveram. Então assim, se você tá com esse problema, procure ajuda, procure alguém que tá perto de você e tudo mais. Então não necessariamente ela tem que resolver o problema dela com você. Porque você tá ali para orientar ela, você não tá ali para arrancar o dinheiro dela para ela poder ir no seu espaço. Você tem que ser amiga da pessoa. E aí então você agitou um problema, explicou sobre o problema e deu uma solução. E aí falta um último elemento no final, que é a chamada para ação, que é a hora que você conecta com a pessoa. Você vai perguntar: "E você, conhece alguém que tem problema capilar?" E você, conhece alguém que tá perdendo cabelo? E você, conhece alguém que teve psoríase? Você não necessariamente precisa perguntar diretamente para ela. Porque a pessoa, às vezes, ela fala, não, olha, eu não conheço ninguém, mas eu tive isso. E aí você tá chamando ela para ação. Por isso que se chama call to action, chamada para ação. Você tá pedindo para ela te falar um feedback sobre esse conteúdo. E é por isso, e eu vi as suas legendas. Nenhuma das suas legendas tem um feedback, um final pedindo para a pessoa falar, fazer alguma coisa. As pessoas reagem conforme você pede. Se você falar para as pessoas, olha, então, no final você fala assim, olha, compartilha, se você gostou desse conteúdo, compartilha nos seus stories, que de repente você pode ajudar uma pessoa que está tendo esse problema. Ou marca uma amiga que poderia gostar desse conteúdo, entendeu? Isso tudo é chamada para ação. Compartilha, marca, salva, me conta se você já teve isso, quais os principais, sabe? Tudo isso é chamada para ação. Então, problema, solução, a sua solução, problema, solução, chamada para ação. Beleza? E mais importante, né? É a sua linguagem. É a sua linguagem para poder explicar termos técnicos para as pessoas, que é importante. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Beleza, Celina. Muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo pra você. Qualquer coisa me escreve no direct, tá? Oh, meu Deus. Queimou a panela, Geisa. Oh, Jesus do céu. Desculpa, viu? Pela panela queimada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada pela presença de vocês. Fui!